E agora nós vamos receber o nosso querido senador, né? Senador, esteja à vontade. Boa noite. Queridos, que prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Vamos ler a Bíblia? Vamos. O pastor já leu algumas passagens, mas eu queria aproveitar essa oportunidade e rapidamente fazermos uma meditação, Lucas, numa parábola de Jesus muito interessante, que é no capítulo 16, no versículo 19. Diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e celebrava todos os dias festas esplêndidas. Havia também um mendigo chamado Lázaro, cheio de chagas, que estava jogado à porta dele. Desejava saciar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então ele, gritando, disse: Pai, Abraão, tem compaixão de mim e envia Lázaro para que molhe a ponta do seu dedo na água e refresque minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão lhe disse: Filho, lembra-te que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro do mesmo modo os males, mas agora este é consolado aqui e tu atormentado. Além de tudo, um grande abismo está posto entre nós e vós, de maneira que os que querem passar daqui para nós não podem, nem os de lá para cá. Então o homem rico disse: rogo-te, pois, que envies à casa do meu pai, porque tenho 5 irmãos, para lhes prevenir seriamente, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele então disse: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for, até eles arrepender-se-ão. Mas Abraão lhes disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco se persuadirão, ainda que alguém se levante dos mortos. Olha, nós estamos falando em empreender e enriquecer, mas nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque o homem rico foi para o inferno e o pobre foi para o céu. É uma regra geral em Miracildo. Miracildo é meu irmão querido. Queridos irmãos, queridíssimos irmãos, quem tinha nome era o pobre, o rico era só homem rico. Abraão há de perguntar, nós todos temos que perguntar, se Deus amava Lázaro, se ele foi direto para o céu, por que que a vida inteira ele comeu migalha? Se Deus sabia o nome dele, por que que o rico se regalava, dava festa todo dia e ele só comia migalha? E outra coisa, hein? Os pobres que estão na porta dos ricos nesse mundo vão morrer comendo migalha, porque os ricos não dividem. Eles vão dar migalha para nós. Vão dar migalha. Meu quarteto cantou: por que que um homem que Deus amava, que foi para o céu, teve uma vida tão desgraçada e miserável? Meu querido amigo Miracildo, olha, Jesus disse que ele ficava na porta do homem rico porque ele tinha visão de comer migalha. E isso é uma coisa muito importante, é a visão. Qual é a visão que a gente tem da prosperidade, da riqueza, do dinheiro? É mal? Eu vou perder minha salvação? Vai me corromper? Melhor comer migalha. Ou será que eu tenho a visão de Abraão? Abraão tinha uma visão diferente. Deus tirou ele da tenda
Olha o céu. Você pode contar as estrelas? Não, Senhor. Eu quero fazer a sua descendência assim. Conta as estrelas. Conta os grãos de areia no chão. Você pode contar? Também não. Então, olha a diferença da visão. Abraão, Deus deu a ele a visão da sua descendência. De estrelas brilhando no céu. De numerosas, tanto quanto os grãos de areia. E a visão de Lázaro era melhor pingar do que faltar. Uma visão pequenininha, uma visão de migalha, que comeu migalha a vida inteira. Eu tenho certeza que o pastor Marcelo e a Márcia não querem que vocês tenham visão de Lázaro. Não é que vocês vão deixar de ser salvos, mas é que vocês vão comer migalha a vida inteira e não é bom. É doloroso, é triste. Agora, como é que eu mudo a minha visão de migalha para uma visão de Abraão? Essa é que é a nossa pergunta hoje. Porque a minha visão vai mudar a minha bênção. Como é que eu vou ter essa visão de Abraão? Bom, eu queria lembrar duas coisas para vocês. Primeiro, conheça-te a ti mesmo. Nós precisamos conhecer a nós mesmos. A fé, você tem que conhecer você e o Deus que você serve. Quem somos nós? A raça humana, ela é uma raça só, raça humana. Não existe raça negra, existe raça humana. Mas ela tem 4 cores diferentes. Quem nasceu na Ásia, no Japão, na Coreia, nas Filipinas, ficou amarelo. Quem nasceu na Índia ficou vermelho. Quem nasceu na África ficou negro e quem nasceu na Europa ficou branco. É uma raça humana, mas com 4 cores diferentes. Por aspectos geográficos, pela comida, pelo clima, enfim. Por coisas até que a gente nem sabe explicar no detalhe. E nós no Brasil, o que somos? Desculpa. Somos... Nós somos... Somos... agora eu vi. No Brasil, nós somos mestiços ou misturados. Nós éramos vermelhos há 500 anos atrás, quando chegou o português. E a mulher índia se apaixonou pelo português. E deram os primeiros heróis. Descendente português? Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Eu queria pedir à igreja uma salva de palmas, por favor. Por que eu digo que vieram os portugueses, nós temos que aplaudir? Porque os franceses estiveram aqui de 1555 a 1565, ali na ilha de Villegaignon, ao lado do aeroporto Santos Dumont, onde hoje funciona a escola naval. Eles ficaram 10 anos ali e foram expulsos pela natureza e pelo próprio Deus, e eram evangélicos como nós. Aliás, a primeira Santa Ceia das Américas não foi no Canadá, não foi nos Estados Unidos, não foi no Caribe, não foi na América Central, foi no Brasil. Primeira Santa Ceia celebrada pelos calvinistas, pelos pastores que viveram na ilha de Villegaignon. Foram expulsos daqui. Por quê? Porque eram brancos anglo-saxões. Como os holandeses foram expulsos do Nordeste. Diferente do português. O português que veio para cá era um português da Península Ibérica. Esquina do mundo, Portugal e Espanha. Ali na Península Ibérica, esquina do mundo, passaram celtas, godos, visigodos, passaram ostrogodos, passou Aníbal com seus elefantes, passou César, passaram os otomanos. Os árabes dominaram Portugal e Espanha. De tal maneira que o português que veio para cá era um branco já mestiço. Diferente absolutamente do anglo-saxão. Por quê? Porque Deus planejava algo para nós. A Índia se apaixona pelo português e o português se apaixona pela Índia. As índias sabiam criar filhos no trópico, coisa que a mulher portuguesa, as poucas que vieram, não sabiam. Os seus filhos morriam aqui. As índias já tomavam 10 banhos por dia. Tinham princípios de higiene. Coisa que o português não lembrava a última vez que tinha feito na vida. Português daquela época.
porque ele era europeu. Mas do casamento do português com a Índia, lembra também que a Índia, quando viu o bigode do português, ficou encantada. Os índios não tinham bigode. O português com o bigodão fizeram as índias tremerem, nossas mães índias. E do casamento do português com a Índia nos deram os primeiros heróis, os Garcias, os Bartolomeu Buenos, os Fernão Dias, os Raposo, os Tavares, que a golpes de tenacidade e bravura no facão romperam as matas atlânticas, entraram no sertão, subiram e desceram milhares de montes. No topo do Planalto Central, cruzaram o Pantanal e balizaram uma das maiores geografias do mundo a pé. A pé! Brasil, terra de bravos. Agora, a riqueza da época, século XVI, era o açúcar. E nem o branco e o vermelho juntos, Miracildo, tinham poder para mover a indústria do açúcar. Veio o negro. O Brasil começa, a riqueza é o açúcar é o negro. O Brasil chega à época dos nossos avós, a riqueza é o café é o negro. Mas eles suportaram 400 anos de senzala e de escravidão. Agora, há uma coisa que a mulher africana não suporta. Eu sei porque vivi muitos anos na África. Qualquer país que você pense, Malau, Zâmbia, Quênia, Uganda, Madagascar, Lesotho, Suazilândia, Moçambique, Angola, Costa do Marfim, aonde for, abaixo do Saara, eu fui pastor. Eu preguei lá, abri igrejas. A mulher africana não pode viver sem filhos, Joel. Não é marido, porque uma mulher africana não diz, esse é o meu marido. Ela não tem marido, o marido é dela e de mais 20. Ela diz, meu filho, o filho é dela. De tal maneira que o marido é irrelevante. Ela teve filho com os índios, ela teve filho com os brancos, ela teve filho com o negro, e importava era o filho. E nós, pastor Marcelo, nesses 5 séculos, viramos um imenso panelão racial, onde se retempera a alma do povo brasileiro. Esse é o povo brasileiro, pastor Marcelo. É um povo mestiço. Nós não somos do anglo-saxão. Nós não somos. Esses fizeram suas civilizações nos climas temperados. Veja o que é o homem brasileiro. Os africanos que sobreviveram às suas guerras, até hoje vivem em guerras, que sobreviveram àquele solo árido, os desertos, as pragas, as fomes, que atravessaram no porão dos navios e que suportaram 400 anos de escravidão, de senzala, com 16 horas de trabalho por dia, alto índice de suicídio, os que sobreviveram, correm nas nossas veias. Os índios, que não foram devastados pelo contato com o branco e com o negro, eles eram 2 milhões, 3 milhões, alguns autores dizem. Sobraram apenas centenas de milhares, mas os que sobraram vivem em nós, no patrimônio genético do brasileiro. E o português, o primeiro ser humano a enfrentar o abismo do mar, o conquistador, o que venceu a peste negra da Europa, o homem das montanhas, da neve, que veio para cá com o coração estraçalhado de saudades da sua terra querida. É diferente. É diferente do americano, do europeu. Aqui nós trabalhamos o tempo todo com o suor pingando nos olhos. Nesse clima úmido e quente, multiplicam os micróbios, vírus, bactérias com o dedo dos nossos pés, o branco dos olhos, as virilhas. As pessoas vão aos Estados Unidos e à Europa, ficam encantadas. Mas é diferente, Miracildo. Os rios são calmos, as terras são planas, os climas são distintos. Aqui, rapaz, são tempestades que destroem as florestas, são rios imensos, são febres tropicais. Não há nenhuma experiência de anglo-saxão construindo civilização nos trópicos como a nossa. Devemos aos portugueses, aos índios, aos negros. Esse é o povo brasileiro, esses somos nós. Nós fomos globalizados antes do mundo se entender globalizado. Por que Deus fez isso? E Deus faz tudo com imenso sacrifício, como fez Abraão com o sacrifício de Isaac, e Cristo na cruz do Calvário.
Por que nos custou tanto sermos o que somos? Porque a última palavra de Jesus na Bíblia é que o Evangelho chegaria a todas as nações da terra. Há 2000 anos essa palavra não se cumpriu ainda. Falta a Índia, falta a China, falta os países árabes. E o único povo no mundo capaz de cumprir essa missão é o povo brasileiro. Não existe outro povo. Eu digo isso porque fui pastor na África e fui na Índia. Na África, Miracildo, cheguei depois de 70 anos de apartheid. Brancos e negros não se falavam. Nós fomos os primeiros pastores a entrar no Soweto, Mulazes, Quamacho, Zulus, Sutos, Cossas, Shona, Xanganes, Pedes, nunca tinham visto um chamado branco, porque para eles eu sou branco. Embora que se você for ver o DNA do brasileiro, o brasileiro mais branco, com o olho mais claro, a pastora Márcia, tem 30% de genes africanos. E o negro mais escuro do Brasil tem 30% de gene ibérico. Nós não somos brancos, nós não somos negros, nós não somos vermelhos, nós não somos amarelos, nós somos brasileiros. Diferente de tudo. E quando eu cheguei aos bairros negros e fomos abrir igreja entre eles, você precisa de ver, ô Miracilda, as pessoas se assustaram. Mas depois eles diziam, como é que pode, rapaz, a maneira de vocês cantarem, de pregarem, de orarem, tem uma afinidade entre nós. Que isso? Que é isso? Em menos de um ano, nós já fazíamos reuniões para 50 mil pessoas nos estádios lotados. Se você for na África, você vai ver as catedrais, não é só da Universal, não, de todas as igrejas, é um colosso. Fui também à Índia. A Índia, a igreja que abrimos lá 20 e tantos anos atrás, só tem essa. Por quê? Por causa dos acordos. Na África nós podemos fazer de tudo, pregar, distribuir folhetos, chamar o povo, ir para a rádio, televisão. Na Índia não podemos. O pastor que temos lá não tem visto de trabalho, ainda é um ilegal. A última vez que eu falei com ele, estava dando folheto, foi preso, os folhetos dele. Então, nós não podemos. Razão pela qual os evangélicos no Brasil hoje estão envolvidos com a política. Não só para trazer dignidade à política, mas também porque um dia nós vamos ter um presidente evangélico. E esse homem vai nos ajudar a abrir as portas dos países árabes, da China e da Índia, para o evangelho, para as igrejas do Brasil, que são as igrejas que mais crescem no mundo. É por isso que eu queria falar com vocês. Vocês são os empreendedores? Então vocês têm que ter visão de um reino. Porque senão, nós não vamos ser empreendedores. Nós podemos ser o homem rico e até perder a nossa salvação. O mundo tem dois senhores, Deus e as riquezas. E quem serve a riqueza não serve a Deus. Então nós temos que ter a visão das estrelas, do reino. Por que eu quero empreender? Por que eu quero ser rico? Por que eu quero arrebentar nesse mundo? Por que eu quero ser cabeça e não rabo? Por quê? Eu tenho que ter a visão de Lázaro e de Abraão bem clara na minha vida. Para que eu não seja apenas um homem rico, sem nome, sem fé, como tantos, como a grande maioria, sem visão de reino. Quando Jesus nos ensinou a orar, ele disse: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Está certo, Márcia? De tal maneira que eu e você, Márcia, não temos nem nome, nem reino, nem vontade. Nós trabalhamos pelo reino dele, pelo nome dele, pela vontade dele. Se nós trabalharmos para o nosso reino, para o nosso nome, para a nossa vontade, então nós seremos como quem? Como Nabucodonosor. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, um dia ele disse assim: olha, manda fazer uma estátua minha, bota ouro, 20 metros. O que eu descobri é o seguinte: eu sou Deus. E outra coisa, vamos acabar com esse congresso,
Porque lei é a minha vontade. O que eu tiver vontade é a lei. E não vão discutir mais nada. E prepara o meu exército, porque eu vou ganhar o mundo. O que aconteceu com ele, Miracildo? Enlouqueceu. Foi comer capim. Virou bicho. Cresceu as unhas. Não foi? Agora, eu quero dizer uma coisa para você, Miracildo. Quando ele estava comendo relva, ele não era tão sem juízo quanto no dia em que, sentado no seu trono, ele disse: meu nome, meu reino, minha vontade. Nós vamos empreender e nós vamos crescer, mas não é por causa do meu nome, nem por causa do meu reino, nem por causa da minha vontade, porque senão você é apenas um homem rico, com nome aqui embaixo, sem nome lá em cima. Melhor comer migalha. Nós temos que ter essa visão clara. Na política, na engenharia, no banco, aonde for, eu vou crescer para glorificar o meu Deus. Eu vou crescer para que esse reino de Deus brilhe, para que o evangelho chegue a todas as nações da terra, para que o meu Senhor seja glorificado. É a única razão para que uma pessoa se envolva nos negócios, na política ou em qualquer outra coisa. Porque senão é melhor a gente não fazer nada disso. Nem fazer nada disso. E isso tem que estar claro para nós. Senão nós vamos cair na armadilha. Deus quer nos abençoar e muito. Está procurando. Agora, virão provações. Essas provações é para nos preparar, para que a gente possa, na hora de crescer, ter um coração preparado. Você é pai, você não vai dar para o seu filho uma coisa que põe em risco, mais do que tudo a alma dele, a salvação dele. Então, quando o pastor Marcelo falou assim, olha, eu estou falando para vocês aqui uma coisa importante. Tem até gente que não gosta de ouvir. Você não falou, Marcelo? Tem gente que não gosta de ouvir. Mas eu digo para você, você vai dar oferta? Provai-me nisso, diz o Senhor. Se eu não vou abrir a janela do céu para vocês. Eu vou abrir. Então, você vai botar uma oferta aqui, um sacrifício. Mas essa oferta e esse sacrifício só tem valor diante de Deus se esse dinheiro, 100 reais, 1.000 reais, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, o que for, pouco ou muito, se ele representa ou for uma fotografia do sacrifício da sua vida. Qual o sacrifício da nossa vida? Tomar a nossa cruz, negar a si mesmo. Estou com vontade de fazer isso, mas não posso fazer. Eu estou morrendo de vontade, mas não posso. Mas não posso porque você não está com vontade? Estou. Mas por que você não vai fazer? Porque eu não posso, por quê? Porque a oração do Pai Nosso, eu falei, o teu reino, a tua vontade. Então eu não posso fazer a minha, morrendo de vontade, mas eu tenho que negar. Eu tenho que negar, Então, aí, a sua oferta, seja da viúva pobre, de 1 centavo, ou seja uma oferta extraordinária de 1 milhão, 2 milhões, não importa, aquilo ali, meu amigo, é um Isaac. Não tem como Deus não multiplicar. Não tem como aquilo voltar para você com as janelas do céu abertas, mas você ser, meu Deus do céu, que isso? Que isso? Vocês vão plantar e vão colher a 100 por um, a 10 mil por um, a 50 mil por um. Funciona e funciona mesmo. Eu fui pastor na África, povo pobre. Você sabe que as pessoas me pediam? Elas falavam assim, pastor, eu quero que o senhor ore para mim ter um emprego. Eu dizia, quanto tempo você está desempregado? 10 anos. Vamos dar uma oferta. A pessoa trazia um ovo. Gente, eu vi aquele prosperar. Eu vi o povo voltar e a oferta crescer. Eu vou contar um testemunho para vocês. O meu salãozinho era pequenininho.
Eu devia ter trazido umas fotos para mostrar para vocês. Vocês iam ficar felizes de ver. Biracildo, salãozinho pequenininho num mercado indiano, do lado do mercado do peixe. Nem sabia que anos depois eu ia ser ministro da pesca. Vai trabalhar do lado do mercado do peixe. Um lugar perdido lá no meio da África. Passava em frente a uma mesquita muçulmana. Mesquita muçulmana de Omar. Cidade de Durban. A mesquita, dia de sexta-feira, fechava a rua. Eu ficava olhando, rapaz, aquele monte de cara de branco, cantando em cima da... E eu dizia, meu Deus, não é possível. Eles servem a um Deus falso. Eu sirvo ao teu filho, meu Senhor. Meu salãozinho é desse tamanho, não tem lugar para botar o povo. Era essa reunião, 6 da manhã, 8 da manhã, 10 horas, meio-dia, 3 horas, 5 horas. 5 horas era a última porque não tinha transporte à noite, então tinha que fechar a igreja. E Deus disse para mim, a minha igreja aqui vai ser maior do que a mesquita. Eu disse, não é possível. Aliás, eu tenho isso no YouTube. Se vocês abrirem YouTube, eu conto esse testemunho e mostro a igreja onde era a mesquita de Omar, e a 3 quadras na frente, o que Deus fez no meio daquele povo pobre. Centro da cidade, imagina, Presidente Vargas com Rio Branco, uma cidade pequena, não tinha lugar para nada. Nós alugamos um salão e compramos. Era uma loja de móveis. Depois do lado era uma loja de couro, de não sei o que e tal, compramos. Ficamos do lado de um prédio de 10 andares e de uma agência bancária. Compramos 2, o prédio de 10 andares para jogar no chão e a agenda bancária, que o gerente do banco dizia assim, se o senhor voltar aqui de novo, eu vou chamar a polícia. Não está à venda, NBS, o banco, África do Sul. Não está à venda, o senhor está insistindo. Eu, não, senhor, depois vendeu e ainda facilitou. No fundo, um hotel. No filme eu mostro a catedral para 10 mil pessoas. Custou milhões, milhões e milhões. Como é que pode uma igrejinha com 200 pessoas pobres que estavam 10 anos desempregadas? Como é que aquilo virou uma catedral que tirou tantos imóveis do centro da cidade, um prédio gigantesco? Vocês têm que ver no YouTube. Agora eu estou contando Durban. E o que aconteceu em Pietermaritzburg, em Johannesburgo, no Malau, na Zâmbia, no Quênia, no Uganda, no Madagascar, no Lesotho? Funciona, eu estou falando para vocês que funciona, eu não tenho dúvida nenhuma. Aliás, o problema nosso na política é isso. O problema nosso na política, você sabe por que o Rio de Janeiro tem tantos problemas? É porque quando os políticos, e a parte da elite também, olham para as comunidades carentes, e dizem, aí está a nossa pobreza, ali está o nosso atraso. Ali está um povo que é promíscuo, que não se educa, é um povo que, ai meu Deus do céu, esse povo. Mentira, errado. Com eles o que Jesus disse, eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Aquele povo, rapaz, é Portugal, é África, é Brasil, é um povo extraordinário, Miracildo. Mas nós não investimos neles. Nós tiramos petróleo do pré-sal e temos crianças com dente estragado. E trabalhador morando em barraco. Como é que essa igreja cresce? O pastor pega um povo e investe no povo. Ensina, ora, abençoa, lê a Bíblia. E o povo floresce. Todas as igrejas são assim. Investiu no povo. No povo. O milagre é esse. Investir na pessoa. Agora você imagina um ser humano com tamanho patrimônio genético, com tanta criatividade, força, inteligência, capacidade de superar obstáculo, e fica naquela mesmice, desprezado, diminuído, vai trabalhar no narcotráfico e ninguém segura, porque com a sua idade, esse rapaz, nós temos 50 mil homens na polícia militar e não conseguimos segurar. Imagina, rapaz, esse homem na engenharia, na ciência, na biologia, o quê? Igreja Universal. 180 países do mundo. Nunca pedimos um tostão ao governo. 180 países do mundo. Feito com quem?
meninos e meninas, rapazes e moças, das comunidades carentes do Rio de Janeiro. O bispo Macedo morava no Morro do Catumbi. Você é uma obra-prima do Espírito Santo. Em 4 séculos, o Espírito Santo esculpiu você. Esculpiu você no sacrifício dos nossos antepassados, para que você fosse esse brasileiro que você é. Esse povo extraordinário, cujas igrejas são as maiores do mundo, e cuja missão é levar o Evangelho a todas as nações. Então você tem que empreender, você tem que arrebentar, você tem que ser cabeça, você vai ser o primeiro. Nós vamos arrebentar, porque a nossa visão é a visão de reino, é a visão de Abraão, é a visão do nosso Senhor, é a visão do Pai nosso, o teu reino, a tua vontade, o teu nome, é o teu nome que eu vou engrandecer. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção de vocês. Nós, pastor Marcelo, querido, falamos sobre visão, sobre empreendedorismo, falamos acima de tudo sobre a nossa salvação. Amanhã o senhor não ter a tristeza de dizer, puxa, o sujeito prosperou, aí sabe o que aconteceu? Ficou rico. Primeira coisa que ele fez, trocou de mulher. Mandou a mulher embora, arrumou uma de 18 anos. Abençoadíssimo. Virou apenas um homem rico. Como é o nome dele? Homem rico. Falamos sobre política. Irmãos queridos, nós falamos sobre meus meninos do canto. Nós falamos sobre política. Nós não podemos olhar para a política com maus olhos, não. Porque serão os políticos que vão abrir para nós a China, a Índia e os países árabes. Isso são bandeiras políticas, liberdade de religião. Isso é feito entre os países como acordo. Acordo. Veja, os chineses têm templos aqui. Os árabes, esses dias eu passei lá no Lago Norte, em Brasília, tem uma mesquita muçulmana. Imensa. Por que nós não temos lá? O que diz a nossa Constituição? Página 1ª. Eu não sei se é o artigo 3º, mas fala lá que o Brasil vai fazer sua política internacional baseada em quê? Não interferência, autodeterminação e reciprocidade. Mas nós não temos reciprocidade. Eles vêm para cá e nós não vamos para lá, ué? Porque falta visão de Abraão, de reino. Falta político, Miracildo. Então nós temos que considerar a política como uma coisa espiritual, uma coisa importante para nós. Viu, pastor? Por favor, eu peço ao senhor que orem por nós que estamos na política, que tenham misericórdia de nós. Nós não estamos na política para ganhar dinheiro, não. Nós não temos visão do homem rico, nós não queremos terminar a vida lá do outro lado do abismo, dizendo assim, molha a ponta da minha língua. Antigamente eu dava migalha, hoje eu que estou pedindo. Por último, antes de ir embora, eu queria falar uma coisa importante para vocês. E séria. Embora que aqui o culto é alegre, eu sei que vocês estão só na alegria. Mas eu queria falar isso é uma coisa séria. Eu disse para vocês que a única parábola que Jesus deu nome foi a de Lázaro, Miracildo. Nenhuma outra parábola tem nome. E que o homem rico, que a gente só sabe que era homem rico. Como é que é o nome dele, Miracildo? Homem rico. Não sei. Sei lá o nome dele, sei lá, podia ser Cabral, não sei, é um homem rico. Homem rico. Homem rico. Meus irmãos, era o homem rico, tá certo? Sim ou não? Nós não sabemos o nome dele, Manel, Pedro, Antônio, sei lá, mas era homem rico, homem rico. Ele diz o seguinte: Abraão, manda o Lázaro lá em casa, porque eu estou preocupado com meus irmãos. Então, o Abraão falou o seguinte: isso é duro da gente pensar, muito duro, muito difícil. Você não tem jeito não. Nem que um morto ressuscite seus irmãos. Eles têm lá o pastor Marcelo, vamos supor que o homem rico morasse aqui na Ilha do Governador. Hein? E o Abraão disse assim, não, mas eles têm lá o Marcelo, tem a Márcia, a igreja do caminho, né?
Vocês não acreditam no Marcelo nem na Márcia? Nem que um morto venha dos mortos, eles não vão acreditar, não. Pois bem, Miracildo, sabe o que aconteceu? Passado um tempo depois dessa parábola, Jesus ouviu falar que uma família que era amiga dele, 2 meninas e um rapaz, uma chamava Marta, outra chamava Maria, ela tinha um irmão que estava doente, e o rapaz morreu. Como era o nome do rapaz, Miracildo? Hein? Como era o nome? Ele morreu. E ele ressuscitou. E não mudou nada em Jerusalém. Eles mataram Jesus. Olha, se amanhã a gente for ao médico e formos desenganados, se disser para a gente, você está com câncer, metástase, acabou, você não tem chance. Nós vamos acordar nos braços de Deus. Mas se nós formos desenganados por Deus, se Ele disser, sabe, não adianta dar uma gota d'água a um oceano. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem um abismo entre nós. Não tem como passar. Isso é muito difícil. Isso é muito duro. Então, acima de tudo, coisa mais linda é a nossa salvação. Nós não podemos perder. Nós não podemos perder essa salvação. Isso é fundamental. Senhor Jesus, eu te agradeço pelos momentos que passamos juntos. Te agradeço, Senhor, porque nos ensinaste sobre Lázaro e sobre o homem rico. Te agradecemos por Abraão, pela visão das estrelas, pela visão do reino, Senhor, pela oração que nos ensinastes a orar, para que não fôssemos como Nabucodonosor. Te agradecemos, Senhor Deus, porque nos deste o mundo inteiro para empreender, não para fazer um nome, um reino, ou impor nossa vontade, mas para glorificar o teu nome, o teu reino e a tua vontade. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que somos o povo brasileiro, que em meio a tanto sofrimento se tornou um povo globalizado, antes do mundo ser. E que o Senhor nos preparou pelo crescimento que tem dado às nossas igrejas, pelo espírito missionário, da Assembleia, dos Batistas, dos Metodistas, da Universal, de todos nós, Senhor, para levarmos o teu Evangelho às últimas nações da terra, cumprindo a tua palavra. Para isso, Senhor, vale a pena arriscar tudo, empreender, vale a pena, Senhor, lutar, aprender, fazer, sem medo, porque estamos lutando, Senhor, muito mais do que recursos. Estamos lutando pela tua causa, pela tua bandeira. Sob a tua palavra, nós vamos semear a nossa semente. E também, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor nos mostrou a diferença entre o trabalho na Índia e o trabalho na África. E a importância da política, para que a tua igreja tenha liberdade de pregar a tua palavra no mundo inteiro. Também, Senhor, eu te agradeço pela vida do pastor Marcelo, da sua linda esposa Márcia, por essa congregação que floresce na Ilha do Governador, pelos nossos jovens que cantaram tão bonito para te glorificar, Jesus. Te agradecemos, Pai, por esses momentos, que fiquem eles, Senhor, para sempre no nosso coração. E juntos possamos engrandecer o teu nome, o teu reino e fazer a tua vontade para sempre. Amém. Que você feche os olhos agora, a gente vai estar orando. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite abençoada, por essa palavra abençoada. Quero te pedir a tua bênção sobre a vida do teu servo, o bispo Marcelo. Senhor, que ele continue esse homem humilde, ungido, Senhor, com essa palavra, com tantas experiências com a gente.
Eu te peço que o Senhor abençoe ele nessa caminhada política, Senhor. Abençoe que ele venha, Senhor, a ser o nosso prefeito aqui do Rio de Janeiro, Senhor. E que através da vida dele, Senhor, o nosso estado tenha melhora, Pai. Porque a tua unção está sobre a vida desse homem, Senhor. Abençoe cada político desse país, Senhor. Cada um, Senhor. Abençoe a nossa nação, Senhor. Toma a tua frente, Senhor. Abençoa cada prefeito, governador, Senhor, o presidente, Senhor. Ó Deus, cada deputado, Pai. Abençoa todas as autoridades do nosso país e da nossa nação, ó Deus. Esses homens que são líderes dessa nação, ó Deus. Abençoe cada igreja evangélica, cada líder também evangélico dessa nação, Senhor. Abençoe o teu povo, que a tua igreja cresça, prospere, floresça nessa nação cada vez mais, que a tua bênção esteja sobre a vida de cada empresário, de cada empreendedor, de cada trabalhador. Eu te convido a levantar tuas mãos agora, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça prosperar, que o Senhor abençoe a tua família, a tua casa, o teu negócio, que o Senhor te guarde, te livre de todo mal, que o Senhor esteja na tua vida, no teu coração, e que o Senhor te leve em paz nessa noite, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que a sua bondade e a sua misericórdia possa nos seguir em todos os caminhos, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Aplauda ao Senhor.